Anastácia, uma figura. Boa tarde, divas lindas. Vocês estão ouvindo? Não dá pra ouvir, né? A risadinha da Tassi. Essa menina é uma figura, gente. Eu não sei se ela é colérica ou sanguínea. Mas ela é quente. Eu acho que é sanguínea, às vezes eu acho que é colérica. Como é que vocês estão? Pietra! Pietra é nossa consultora de estilo, gente, que vai estar entrando aí numa parceria com o Dedê para ajudar vocês, mas eu vou começar a falar essa semana. Logo depois do Dia das Mães eu vou começar a falar sobre isso. Você viu, Pi? É meus cabelos natural. Pior que é mesmo. É, tipo, né? Não adianta, esse cabelo meio bagunçado combina comigo, né? Bom, enrolando aqui um pouquinho para vocês entrarem. Eu também tô super animada, porque as divas vão amar essa surpresa que a gente preparou para esse mês. As assinantes do DD vão ter aí uma possibilidade de descobrir a sua essência a partir da beleza. É fantástico. Essas meninas que eu escolhi, a Pietra tá aqui, elas são fantásticas, sério. Vocês vão amar. E aí, vocês vão. Eu não vou falar disso agora, né? Pra não. Mas enfim. Semana que vem vamos começar a falar sobre isso, sobre essa parceria aí com a Noah Consultoria, para ajudar vocês a descobrir o perfil, a identidade pessoal de vocês. E saber fazer uso de tudo que tem aí de artifícios para enaltecer sua beleza que vem de dentro. Vamos lá. Hoje deixa eu colocar aqui a live 7, Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, live 7. Essa tá grande, hein, gente? É que tem tanta coisa, é uma riqueza. Vocês percebem como é rico? Quem assistiu a live ontem com o Melk lá, a formação do imaginário? Vocês perceberam quanta riqueza quanto conteúdo, quanta riqueza tem nas obras? Só nessa obra, todas as obras de Jane são assim. E comparando isso para os filmes de hoje, né, para os enredos de hoje, nossa, gente, é uma pobreza que só. Eu assisti aquele filme O Estagiário que vocês me indicaram e, meu Deus, não tem nem enredo, não tem nem argumento o filme, não tem nada. Mas a gente fala disso outra hora. Vamos lá, vamos começar? Acho que já deu, né? Bom, a gente parou na cena que... a cena que a gente parou... A cena do piano. Agora a próxima cena é quando ela descobre... Vou pôr aqui. Me perguntaram ontem como é esse recurso. É um recurso novo aqui da atualização das lives, tá? Quando ela descobre... Legal. A Cássia, muito legal. Essa cena, quando ela descobre a cara dela, né? Peguei bem a cara de espanto dela. Quando ela descobre que foi o Darcy que separou a Jane do Sr. Bingley. Bom, qual foi a reação dela? Vamos lá. Qual foi a reação? Ela ficou em choque, né? É claro, ela ficou em choque. E o que aconteceu ali? Qual o processo que aconteceu na cabeça dela ali? O processo mental que aconteceu ali na cabeça dela foi o de voltar tudo que ela já achava dele. Volta tudo como se tivesse acontecendo na frente dela de novo. Veja, lá no início ela formou uma impressão sobre ele. Arrogante, né, um perplexo, mal-humorado, um tolo, mal-educado, não. Mal-educado não,
Digo, resumindo assim, o fato dele ter negado a dança com ela, né? Indelicado. Então, ali, você vê como é forte a primeira impressão que causa, né? Alguns estudiosos falam, né, que são os primeiros 6 segundos que você cativa alguém ou não, né? Isso é para falar da primeira impressão mesmo, ela causa um impacto forte na gente, porque tudo que é novidade, a gente dá muita atenção. Então, essa atenção que a gente dá mais por ser novidade acaba marcando muito o nosso emocional. Então, o que faz um trauma ou uma emoção bom? Um trauma pode ser bom ou ruim, tá? Esse trauma é um impacto grande, né, no seu ser. Então, o que causa isso é justamente o que você sente naquele momento sobre o que você viu, né? A gente pensa, sente e se comporta. E é assim que funciona. Se você se comporta de um jeito, você pode ter certeza que você pensou em alguma coisa, que fez você sentir alguma coisa, que fez você agir dessa forma. Só que é uma coisa muito rápida, muito mais rápida que o nosso raciocínio. É o nosso inconsciente que trabalha assim numa velocidade fora do tempo. A nossa razão que está no tempo. Então, a gente não capta tudo isso que acontece se você não contempla, se você não viaja para dentro de você todos os dias tentando aprofundar e se conhecer. E não tem essa prática, você não percebe. Só tô dizendo isso para dizer que aí aconteceu exatamente isso. Tá sempre na cabeça dela as primeiras impressões que ela teve sobre o Darcy. Só que algo no íntimo dela diz que ela foi feita para ele, diz que inclina ela para ele o tempo todo, faz ela pensar nele o tempo todo, faz ela lembrar dele o tempo todo, e algo diz que ele não é aquilo que ela tá vendo, que a razão dela tá dizendo, né? Aquela impressão que ela teve. Então, só que qual que é o problema? Cada um que vier falar alguma coisa que tem a ver com a primeira impressão, que combina com a primeira impressão que ela teve, ela vai falar, tá vendo? Tá vendo? Eu sabia. Tá vendo? Eu sabia. Gente, não caiam nesse engodo, tá? É só uma primeira impressão, vocês precisam refutar propriamente o tempo todo. Porque só vocês questionando, argumentando com vocês mesmas, os argumentos que vêm como crença na cabeça de vocês, só vocês trazendo isso, esse questionamento, você quebra as pernas desse pensamento fixo e que parece imutável, e você consegue enxergar melhor as coisas como elas são, tá? Ali ela foi completamente envolvida por uma forte emoção, porque ela trouxe a primeira impressão, daí veio também a questão de justamente aonde ela mais valoriza na vida, no que ela se dedica diariamente, diva. Qual é a intenção de tudo que ela faz? Para onde está direcionado o amor dela, que ela quer viver um amor ardentemente na vida? Ela não vive sem um amor ardente. Para onde que tá? Para as irmãs, para a família. Então ele tocou bem no fundo da ferida, bem o que ela mais valoriza, bem o objeto de amor dela maior, que é aquilo que ela se dedica diariamente, que é em amar as irmãs, que é ajudando a estar lá disposta e disponível para elas. Ele tocou bem nisso, né? E é o valor dela de honra e de verdade também, né? Dessas coisas da alma estarem acima, do amor estar acima da vida social, né? Do seu status social, que na época, né, a aristocrata inglesa era bem forte isso, né? Então ela entrou em choque e saiu correndo pela chuva, né? Ninguém bem vai sair correndo pela chuva com aquele vestidão, né? Então, ela logo pensou, eu não posso gostar de um homem que prejudicou a felicidade da minha irmã, né? Então, assim que ela ouviu isso dele, ela já concluiu que ele é realmente um miserável, que ele é realmente aquilo das primeiras impressões dela, né? E ali conflitou, a atitude dele conflitou com o valor maior dela, que é a lealdade. A lealdade ao amor. Isso era inegociável para ela, só que para ele também. Aí é um ponto interessante, para ele também era um valor inegociável da lealdade. Só que ela se fechou tanto no pensamento dela, ela se fechou tanto que ela não pôde enxergar além da impressão dela, né? Então,
Quem conhece as Crônicas de Nárnia tem uma parte que fala isso bem claramente sobre a lealdade, né? Que é uma virtude. Quando o leão conversa com o príncipe. Vocês conhecem a Crônica de Nárnia? Vou falar aqui, depois vocês dão uma pesquisada. Tem até um filmezinho da Crônica, é bem legalzinho, para quem não quiser, que o livro é grande. Tem uma cena bem parecida que o leão conversa com o futuro rei, né, o menino mais velho. E o menino mais velho pede pro leão salvar o irmão dele, que é tudo que ele tem, ele precisa salvar o irmão dele. E aí o leão, que é o rei ali, né, o soberano, ele diz, eu vou salvar, mas lembre-se que eu tenho esse povo todo, olha em frente, eu tenho esse povo todo para salvar, né? Então, ele chamou o menino para a realidade. O menino estava no mundo dele. Nossa, meu irmão é tudo no mundo agora, meu irmão vai morrer, eu preciso salvá-lo. O menino só enxergava o irmão. É nobre o que ele queria fazer, ele ia morrer pelo irmão, é super nobre, é leal, mas ele só estava enxergando o mundo dele. Isso é um ponto que foi o aprendizado deles aqui, que o relacionamento, só o relacionamento proporciona esse aprendizado, essa amplitude de visão. Então, o que aconteceu ali? O leão falou, olha para sua frente, aí todo o povo lá, nas tendas, todo o povo lá, falou, é salvar o seu irmão ou esse povo todo. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher o povo todo, obviamente. Mas eu farei de tudo para salvar o seu irmão. Então, assim, mostrando para ele a realidade. Olha aqui, não tem só o seu mundo. Existe um mundo real, que é esse mundo que você tem que olhar para fora para ver. E não ficar só se ensimesmando no seu mundo, né? Então, o ponto é, cada um deve ser leal, sim, aos seus valores, mas isso não deve afetar a sua admiração pelo outro. Pelo contrário, você precisa olhar para fora e ver que o outro também tem os seus objetos de lealdade. A gente precisa ter esse olhar, e isso é amar, ampliar o olhar e aprender a ser imparcial. E isso tá atrelado à compaixão, que é diferente da empatia. Você ser empático, você escolhe alguém que você teve afinidade, que você sentiu algo em comum, e aí você é empático com a pessoa. Compaixão não requer que você sinta algo, de fato, você tem alguma afinidade. A compaixão é você ter empatia por todas as partes, independente se você é a favor ou contra, se você acha que está certo ou errado. Isso é compaixão, para quem não sabe, tá? Que é uma grande diferença da compaixão. A empatia é um sentimento que vem da compaixão, mas a compaixão é uma coisa forte, rica, que é uma coisa que você escolhe ter. Você direciona seu olhar para aquela pessoa e fala, não, eu quero exercer a compaixão aqui. Aí você começa a olhar tudo, porque você procura isso, e a gente acha que a gente procura, divas. É essa autorresponsabilidade que vocês têm que entender. Você acha que você procura. Então, para de buscar respostas. Presta atenção no que você está procurando. Que tipo de pergunta que você tem feito para si mesma. Que tipo de pergunta você tem feito para os outros. O que você procura? Você tem que ordenar o que você procura. Porque na maioria é o que você está procurando que está desordenado, não é a resposta, e por isso que você não acha a resposta, tá? Então, que mais? O aprendizado aqui disso é que essa maturidade de você ampliar seu olhar, você percebe que existe um mundo além do seu mundo, ela é adquirida quando você se relaciona. Então, esse negócio, de novo, de vocês se esconderem, com medo de se magoar, com medo de ser machucada, e aí evitar uma relação e ficar orgulhosa, esse movimento para dentro te mata você tá morta em vida, você tá matando as possibilidades de você crescer, de você ampliar seu olhar, de você sentir plenitude. Porque o que é sentir plena? Plenitude significa aquela satisfação no peito, tô satisfeita. Né? Não aquela satisfação que te dá a preguiça, mas aquela satisfação que eu estou satisfeita, e por eu estar satisfeita, eu vou procurar mais. E não por estar insatisfeita, eu vou procurar tampar meu buraco. É diferente, entende? Então, como que você consegue essa plenitude? Se relacionando, se jogando em relacionamentos amigáveis, amorosos, familiares. Os mais desafiadores são os melhores. Aquele com a sogra, aquele com a cunhada. São os mais ricos.
Esses relacionamentos desafiadores são onde você vai extrair mais aprendizado, você vai ampliar, o seu mundo vai aumentar, você vai enxergar o mundo melhor como ele é. E qual a diferença de uma pessoa que se destaca de outra que não? É simplesmente que a maioria taca a olho e a outra pessoa, os que se destacam estão usando os dois olhos. Não tem nada de sobrenatural nas pessoas que se destacam, simplesmente elas estão usando os dois olhos. Na verdade, é que a maioria das pessoas decidiram tapar um olho e usar só um, né? Então, aqui entra a maturidade e a beleza do relacionamento. Eles se relacionarem proporcionou para eles essa visão ampla de mundo. Só que até então, nessa cena, eles ainda não tinham essa visão. Tá? Eles estavam descobrindo, porque eles estavam se relacionando. Conforme eles se relacionavam, não importa se na briga, na discussão, se tá namorando, se não tá, se assumiu, se não assumiu, importa que as situações vão se desenrolando, acontecendo e eles estão vivos lá. Aconteceu essa situação aí, essa notícia nova e ela estava viva lá. Ela não se fechou para ela e falou, não quero mais saber desse homem, eu vou ficar orgulhosa aqui na minha, realmente esse homem não presta. Não, ela deixou a emoção dela falar e ela canalizou essa emoção indo para a chuva, correndo para pensar, para deixar essa energia extravasar, porque é uma energia de raiva provavelmente que veio nela, e a raiva faz o nosso sangue todo para as extremidades e a gente precisa se mexer, fazer algo para a gente dispersar essa energia e devolver ela para o nosso centro, que é o coração, para a gente sentir novamente alguma coisa boa e direcionar o pensamento para esse algo bom que o sentimento vai levar, tá certo? Então, esse movimento ela fez lá, ela saiu correndo e foi pra chuva, foi respirar, foi sentir água, foi esfriar mesmo a quentura que deve ter subido, ainda mais ela sendo colérica, a raiva que deve ter subido, o fogo que deve ter subido. É uma situação ali, nesse diálogo próximo da chuva, que eles não aprenderiam jamais em livros. Jamais aprenderiam em livros. Jamais eles sentiriam o impacto emocional que sentiram lendo um livro. Aprendendo como é o passo a passo, no máximo lendo uma história, né? Você sente coisa e por isso essa é a magia da história, né? Essa é a magia do conto de fadas e das histórias românticas, né? Como esta obra que a gente está vendo, ela faz você sentir coisas, mas nada se compara a você viver na sua pele. Isso, você viver a sua vida. Isso causa os impactos que faz você criar fortes memórias que estão baseadas a fortes emoções. As memórias maiores, frescas na sua cabeça, são aquelas que você teve forte emoção. As que você quase não tem emoção, que de alguma forma não chamou atenção, você não grava, ou você esquece. Fica lá nas profundezas do subconsciente. Então, tem um processo aqui que é a maturidade. A maturidade, ela vem conforme você vai se relacionando. Ela não vem antes para depois você se relacionar, tá? Existe uma maturidade mínima de crescimento para você chegar na fase adulta, mas chegando na fase adulta, aí começa a sua vida de fato, que é o palco, né? Até você chegar na fase adulta, você recebe conselhos, você é podado, você recebe limites, você recebe aprendizado, educação, né? E observa e vai construindo o seu mundo. E depois você vai colocar o seu mundo em conflito, em confronto com o mundo real e vai viver e se relacionar. E aí você vai ver o que se encaixa na sua personalidade. Esse aprendizado se aplica às casadas também, tá? Por exemplo, a falta de confiança no marido, né? Você acredita em todos os rumores que dizem, você acredita na fulana que apareceu de repente dizendo que viu seu marido conversar com a ciclana não sei aonde, ou que viu ele curtir a foto do não sei do que. Aí você começa que nem uma doida, um Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes começa a investigar o WhatsApp, a investigar, a clonar, a contratar pessoas por uma viagem na maionese, por não confiar na pessoa que você
fez uma promessa, você prometeu que ia confiar e ia estar do lado dele na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Olha que loucura, se parar para pensar, é uma loucura isso mesmo, é uma distorção, uma inversão total do que significado do matrimônio. Então a falta de confiança no seu marido, diva, mate isso, tá? Você tem que ter plena entrega e confiança. E eu vou falar que isso não é ser ingênua, porque a mulher, ela é pura, mas ela é mística. A mulher, ela enxerga além do homem, ela sente o cheiro das coisas. Então, ela não é ser ingênua confiar no homem, como muitas confundem, tá? É oferecer um voto de confiança. Isso é muito importante para o relacionamento dar certo, diva. Se tem uma coisa que eu posso dizer que fez meu relacionamento dar certo, é o voto de confiança que eu dei ao meu marido. O que é o voto de confiança? É você se entregar integralmente. Não tem como você estar numa relação pela metade. Eu vou dar confiança nisso, mas isso eu vou me resguardar, né? Porque vai que ele me larga, aí eu já tô sabendo, aí vai que ele me larga, então eu tenho aqui meus documentos, eu tenho meu cofrinho, eu tenho meu não sei o quê. Não dá. Não dá, se você se entregar pela metade, você vai ter uma relação morna pela metade, uma relação meia boca, uma relação que você não sente muito bem, que você não sabe onde você está pisando muito bem. Veja, não é o outro que causa isso em você, essa insegurança, é você mesma quando você decide se resguardar, se proteger do relacionamento. Veja que inversão louca também abstrata. Vou me proteger do relacionamento que eu quero, por livre e espontânea vontade, ter. Oi? Para e pensa. Eu vou me proteger do próprio relacionamento que eu estou querendo, eu escolho, né? Porque não é uma necessidade, não preciso, se eu não me relacionar, eu não vou morrer. Então é uma coisa que eu quero, é um movimento, ou seja, do meu coração, eu quero, mas eu vou me proteger dele. Se você age assim, você não. Esse é o motivo de você não estar feliz no seu relacionamento, de você estar viajando demais na maionese e cada vez mais, vou te dizer. Cada vez mais vai piorar a sua viagem na maionese se você não ajustar esse ponto. Confiança. Você precisa confiar. Isso não é, eu preciso saber quem ele é para eu confiar. Claro, é o que ela tá fazendo. Então, antes de você decidir noivar e casar, faça o que a Lizzy tá fazendo. Ela tá procurando saber o mínimo possível para ela se sentir bem, para se entregar 100%. Ela tá buscando entender qual é o caráter dele. Né? Mas ela não tá buscando entender que tipo de matrimônio que ele vai querer, separação total de bens ou tudo, se ele vai dar uma casa ou não vai dar, se ele vai fazer sexo 3 vezes por semana ou não vai, se ele vai ajudar nas tarefas domésticas ou não vai. Ela não quer saber de nada disso, gente. Isso tudo é parafernália, é chantilly. Isso tudo se resolve com muita facilidade. Entendeu? Então, ela tá ali querendo saber o essencial, a única coisa que ela precisa saber, qual é o caráter dele, para onde ele tá caminhando na vida dele, aonde ele pretende chegar na morte dele, aonde ele pretende estar na morte dele, quando ele morrer. Então, assim, é isso o que ele pretende ter conquistado, né? Que imagem, que legado ele pretende ter deixado sobre ele, sobre quem ele foi, né? É isso que ela quer saber, é isso que interessa. Então, para de se proteger e se resguardar, confie no marido que você escolheu. E você que está conhecendo, investiga o caráter dele, o que tem que saber mesmo. O resto é parafernália, vocês se acertam, ajustando isso, vocês se acertam com o resto. Então, uma coisa fundamental que no meu relacionamento deu certo foi a minha entrega. A mulher, ela precisa se entregar. Meu maridinho tá aí. Ela precisa se entregar. Se ela não se entrega 100%, sabe o que acontece? O homem fica desconfiado de você. E ele, que já é desconfiado, já é malicioso por natureza, ele não vai se abrir, ele não vai se amolecer, ele vai ficar seco mesmo e não vai tomar uma decisão. E aí, para se proteger, ele vai sugerir separação total de bens por malícia, ele vai sugerir que você tenha a sua vida e ele tenha a dele, ele vai sugerir divisões. Por quê? Porque você dividiu no início. Quando você não se entrega total, mas parcial, você está dividindo a relação.
Você tá dividindo a relação. Então, ele vai te obedecer. Inconscientemente, o homem obedece a nossa direção. Entende? Dessa parte subjetiva a direção do amor, Diva, se o amor vai ser integral ou não na relação, é a mulher que dá. O homem dá outra direção. Ele protege a gente de predadores, tá? Ele protege e assegura que a gente tenha uma vida confortável, plena, gostosa, feliz, alegre, pra gente continuar sendo leve e graciosa. E a gente assegura a direção do amor. Que direção tá indo? Tá indo pro amor ou tá indo pra dor? Tá indo pra cima ou tá indo pra baixo? Né? Essa direção é a mulher que dá. Então, o eixo central, confie no seu marido. Se você confia nele, não é um caráter ingênuo, é oferecer um voto de confiança. Não é confiar cegamente, é mostrar para ele que você dá um voto de confiança para ele. Ele precisa estar consciente de que você está dando um voto integral de confiança para ele. Isso recruta uma força interna no homem que faz ele querer desbravar o mundo por você. Porque é a mesma coisa, você pode até falar, né, que você deposita total confiança nele, que você não pensa duas vezes. Você não pensa duas vezes. Isso faz o quê? Brota nele uma força viril agressiva mesmo, de desbravar o mundo para te dar o melhor. Porque você tá falando para ele, você é o melhor para mim. Eu me jogo em você, cuida bem de mim, por favor. Na prática, objetivamente, é isso que você diz quando você confia 100%, sem precisar dizer. Você diz isso, e aí ele vê assim, meu Deus, essa mulher se jogou em mim, eu preciso cuidar dela, eu preciso me equipar, eu preciso virar homem. Cara, vou parar de jogar videogame, eu vou levantar, meu Deus, se eu não trabalhar, essa mulher vai padecer, entende? É essa troca que deve haver. Entendeu? Essa troca que tem que haver, porque aí um estimula o outro, o melhor do outro, sabe? Você confiando, você estimula o melhor dele, você estimula a virilidade dele. E ao mesmo tempo que ele, sendo viril, estimula você a ser mais mulher. E aí é um ciclo que se retroalimenta, tá bom? Então a Liz, aí ela foi leal à irmã, ela ficou em choque com a crueldade dele, voltando ao filme, né? Ela ficou em choque com a crueldade dele, a reação dela foi baseada somente na visão dela, do mundo dela, do argumento dela, ela não ampliou o olhar, ela não conseguiu ir além, então ela só enxergava que ele tirou toda a felicidade da irmã dele ali, porque aí ainda ela estava, né, vendo quem ele era, então ela com certeza ia defender quem ela sabia quem era, que era a irmã dela. Então, recolham dados, coloca meu marido aí, sou viril, ai meu Deus, eu não acredito, ai, deixa eu falar, viu, vou te contar, recolham dados, tá, da situação, o máximo que vocês puderem, retome o eixo, quando vier a raiva, vai extravasar essa energia que vai para as extremidades, entendeu, vai extravasar fora. Eu fiz muito isso, meu marido ele vai saber agora, mas no meu processo de despertar, eu fiquei trancada no banheiro muitas vezes, com raiva, gritando, xingando, até extravasar, sabe? Para depois eu conversar com ele, entendeu? Então é um processo, hoje eu não preciso mais fazer isso, então é um hábito, sabe, que você vai fazendo. Então ali, o Darcy se declara na chuva. Sem vergonha do chocolate. O Darcy se declara para a chuva na chuva e ela nega, né? Vamos à próxima cena. A da chuva. Cadê? Aqui. Né? Ali ela já tava parou de apanhar. São os tabefinhos de vez em quando, né? Então aí nessa cena ele vomita tudo que sente por ela, ele tá em outra vibe. Aí é engraçado porque eles estão, enquanto ele tá assim explodindo de amor, agora eu me declaro e tal, ele tá se preparando há dias pra isso, né, tal, esse dia todo ela tá lá pensando em outra coisa, com raiva. Então isso é muito comum acontecer, né, você tá pensando em uma coisa porque aconteceu alguma coisa e
ele em outra, né? Por exemplo, o marido, aconteceu várias coisas no trabalho que você nem imagina. De manhã vocês estavam plenos, lindos, conectados na mesma frequência. E aí o seu marido vai trabalhar e volta com uma cara de seco pra caramba, né? Uma cara dura, né? Uma cara de mau humor. E aí você preparou um jantar, fez tudo mais, porque afinal vocês tiveram uma manhã super gostosa e ele não quer, ele fala, tô sem fome, e vai dormir, alguma coisa assim. Aí você fica totalmente abalado, fala, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz isso, fiz aquilo, tava tudo bem, ele vem, faz isso, vai dormir. Filho da mãe, não sei o quê. Ou seja, você fica em si mesmando no seu mundinho e não abre. Tá? Isso acontece muito com casadas, ou seja, você não tá aproveitando a oportunidade do bem maior que é se relacionar, que é ampliar o seu mundo, ser preenchida pelo mundo. A gente precisa se deixar ser preenchida pelo mundo e não ficar em si mesmando, viajando na imaginação. A imaginação não preenche. O que preenche nós, seres espirituais e carnais, o que preenche nós é o alimento alma e matéria junto, em conjunção. Isso preenche. Por isso que a gente precisa comer, né? A simbologia do comer mesmo é que a gente precisa se nutrir, né? Das coisas materiais, das coisas espirituais, né? Então, não dá para não ter um ou outro. Então, vocês estão evitando, negando essa oportunidade de nutrir-se um do outro. Então acontece muito isso, aí você se fecha e aí você fica seca, não fala com ele no dia seguinte por orgulho. Eu já falei pra vocês na live anterior que o eixo, o termômetro pra saber se você tá sendo feminino ou Carlão é o orgulho. Quanto mais orgulhosa você tá, mais Carlão você é, tá? Então esse é o seu termômetro. E aí nada acontece. Isso é um caso muito comum, trazendo essa cena pro seu dia de hoje, né? Ela tá numa frequência e ele em outra. Porque aconteceram coisas novas pra ela que ele não tá sabendo. E ela acabou explodindo nele porque ele foi atrás dela na hora errada. E isso é o drama da vida, acontece, né? E tá tudo bem, não tem que ser nada, se ofender, gente. Vocês estão muito melindradas, tudo se ofende, tudo dói. Não, gente, peraí. Se ele chegou e gritou ou ela explodiu aí é porque algo aconteceu, né? E a articulação da comunicação deles foi muito legal aí, porque ele bem viril mesmo, bem respeitoso, ele viu ela mais histérica e ele foi assim, o que aconteceu, né? Ele não se fechou. E o homem, ele é mais centrado do que nós nesse ponto. A gente, por ser emocional, a gente se perde. Por a gente ser interna, ter um mundo interior enorme, a gente se perde nos nossos pensamentos. O homem é mais difícil se perder muito nos pensamentos. Acontece, óbvio. Todo mundo tem mente, imaginação. Mas o homem, ele olha um pouco mais para fora, né? Se tiver homens que estão se mesmando muito, viajando muito na maionese, tragam ele para a realidade. Talvez ele tá precisando de um chacoalhão aí, porque não é muito comum, a não ser os homens mais intelectuais. Então ali ele fala tudo que ele sente por ela, ele se declara. E aí ele desabafa tudo, diz que o amor que ele sente por ela é contra o próprio bom senso. Ele fala mais do que devia, isso é muito comum o homem fazer isso. Eles são muito explícitos, são tão explícitos que a gente se sente ofendida com diversas palavras que eles falam, mas a intenção deles não é ofender. É porque realmente eles são muito objetivos. Encurtados, rasos, então eles não têm um mar de palavras, né, para articular as facetas daquilo que ele está sentindo. Então ali ele falou, ele achou que ele estava sendo pleno, sendo extremamente sincero. Então ele falou lá que ele está indo contra o próprio bom senso de gostar dela. Olha isso, eu estou indo contra o meu próprio bom senso porque ela não é uma pessoa socialmente adequada para ele, mas que ele ama ela mais do que tudo. E óbvio que ela já tava brava com ele, ainda ele falou isso, ela ficou mais pé da vida ainda, né? Ela se ofende mais ainda. Então o diálogo é meio esse, né? Primeiro, ela reconhece em resposta, mesmo ela doida lá, ela reconhece a coragem dele. Isso é um ponto muito importante, gente, de quando existia uma moral que hoje não existe mais, que permeia as relações, né? Por mais que você tá encolerada, tá brava, existe um respeito de tratamento que mantém
um diálogo acontecendo. E aí o diálogo não se transforma nunca em uma discussão inútil, numa troca de farpas e de ofensas. Porque existe uma grande diferença você discutir, trocar farpas e dialogar, né? Então, aprenda a discernir isso também. Se você tá vendo que o seu diálogo com o seu marido virou uma discussão, é hora de você calar a boca, fazer outra coisa, e quando os nervos acalmarem, vocês tentam dialogar de novo. Mas isso raramente acontecia nessa época, né? Que tinha educação da menina e educação do menino. Então ali ela falou primeiro, ela elogiou ele primeiro, né? Que as qualidades da atitude dele, que ela apreciava muito, ela falou. Eu sei ela falou assim, eu sei que os sentimentos que você sente por mim afetaram a sua estima, e isso com certeza ajudará você a superar, quando ela dá um não pra ele, né? Porque ele ficou assim, como assim não, né? Então ela repete as palavras dele pra ele se sentir como ela tá se sentindo. É a maneira que ela encontra de não atacar e manter o diálogo mesmo nervosa, né? Ela repete as palavras dele, né? Isso é muito comum em psicologia, em terapia. Repetir o que o paciente está falando, para o paciente ouvir o que ele falou e falar, nossa, e conseguir raciocinar melhor. Quando a gente fala, a gente mais solta, né? Desabafa. E quando a gente ouve alguém, a gente organiza, né? Então, ali ela fez isso. Isso é muito bom no diálogo, tá? Vocês levarem esse artifício. Repetir o que o seu marido falou que te ofendeu. Repita o que ele falou para ele mesmo ouvir. Porque aí é a oportunidade que você dá para ele de falar, não, eu falei, mas não era essa intenção, ou não quis dizer isso, ou não quis ofender. E aí resolve muita coisa. E ele fala, você vê esse diálogo deles dois, gente, eu queria que vocês assistissem com calma, porque ele é extremamente saudável. Ela tá com raiva, ele tá com orgulho ferido quando ela falou não, mas ninguém se distrata, não vira uma discussão, não vira uma briga, não vira uma falta de respeito. O diálogo se permanece do início ao fim. Então ele fala o que ele mais teme, né? E que fez ele ser arrogante ali. Ele pergunta pra ela, você tá zombando de mim ou me rejeitando? Que é o que ele mais teme, né, Diva? Desde o começo, assim, tudo que ele faz, essa arrogância que ele aparenta, é por causa do medo de zombarem dele ser rejeitado, da honra dele ser manchada, né? Aí ele pergunta, por que me repele? Aí ela que pergunta, ela fala, eu que pergunto, por que você escolheu dizer que gosta de mim, me insultando, que é contra o bom senso gostar de mim, né? Então, ali foi o motivo que ela se ofendeu. E como que ela falou, como ela se ofendeu, né? Assim, você fala que gosta de mim, mas que é contra bom senso gostar de mim. Ou seja, você gosta de mim porque você não teve escolha, você sentiu, mas eu não sou um objeto que deveria gostar, eu não sou uma pessoa, o tipo de pessoa que alguém deveria gostar, né? Ela mostrou pra ele a baboseira que ele falou, né? Mas a gente sabendo aqui, a gente sabe que ele não falou por mal, ele falou o que é. Gente, isso é um ponto muito importante que vocês precisam alinhar, nós mulheres que viajamos muito na maionese. Que a gente leva muito pro sentimento, tudo que a gente recebe a gente leva pro sentimento. A gente tem que lembrar que o homem, uma característica da virilidade é a objetividade, é a impessoalidade da comunicação. Eles se comunicam de maneira impessoal, eles simplesmente se preocupam em passar a informação mais limpa e seca possível. É assim que o cérebro deles funciona. É assim que funciona a mente mesmo biológica, a biologia deles funciona assim. Então, quando você faz perguntas para o seu marido, saiba que vai vir respostas muito práticas, objetivas, muito claras e limpas, tão cruas, sem suavidade, sem nuances, sem jeitinho. Não porque ele é mau, mas é porque é os sistemas operantes masculino. Ele não faz por mal. E aí eles ficam, ai meu Deus, o que eu falei? Já viu aquela cena? Você tá bonito, tá bonito. E fica, você tá falando isso só pra me agradar, né? Não, você tá bonito.
Sabe, o homem fica perdido diante da gente porque a gente tem 1000 possibilidades e nuances e eles ficam com medo de ofender a gente. Ele quer falar a verdade, mas com o tempo a gente vai podando ele se a gente é muito melindrado e eles ficam com medo de falar. Começa a ser castrado, sabe? Porque eles fogem de DR, eles não sabem, odeiam DR. Eles querem caixa do nada e paz. Eles gostam de ver, eu só quero paz, eu trabalho o dia inteiro, eu só quero um pouquinho de paz na minha cabeça, sabe? Porque pra eles não cabe muita coisa. Eles não têm um mundo interno, então não cabe muita coisa. Então não cabe coisa dentro deles. Então assim, eles só querem um pouquinho de relaxamento físico mesmo, terreno mesmo, sabe? Relaxar o corpo, comer, sentir esse prazerzinho do corpo, dormir, fazer um sexo, amorzinho, beijar, tal, pra ele trabalhar. Que isso já desprende a energia muito do a gente que é cheia de coisas internas, né? O nosso útero. Então não se ofendam. Ali ele foi claro, ele só quis passar a informação. Gente, não é verdade? O que ele falou é verdade. Eu tô gostando de você apesar de você ser inadequada pra mim. Era verdade, era a situação lá. Mas não que ele ache que ela é inadequada. Senão ele não gostaria dela, por definição. Só que ela se ofendeu. Porque a mulher tem essa, não, como assim? Eu não sou inadequada, quer dizer que eu não sou amável? Eu não sou um ser humano, sou classificado o quê? Um bicho? Aí começa a viajar, né? E ela se ofendeu ali porque ela já estava alterada. Ela já estava alterada. Vocês me avisam do horário, tá? Ela já estava muito alterada. Então aquilo só culminou mais ainda, fomentou mais ainda o fogo dela. Só que ele só falou uma verdade, né? E você vê os olhinhos dele, vai ficando assim, ai meu Deus... Eu devia ter falado o quê? Eu devia ter mentido, então? Não devia ter falado a verdade, então. E aí começa o homem começa a ter medo de falar a verdade pra você, né? E isso é muito ruim num relacionamento em que você vai morrer com essa pessoa, ter 1000 histórias juntos e que várias situações desafiadoras vão acontecer e que se ele não poder contar com você e você com ele, vão contar com quem, né? Com quem? Na Terra. Então, enfim, ela fala que eu sou inadequada, mas isso ainda é meio perdoável, mas não é perdoável o que você fez com a minha irmã. Aí ela já fala, ou seja, ela fala os motivos que ela tá brava. Ela não esconde, diva, ela não finge que tá tudo bem, ela não tem orgulho algum. O ponto é que as primeiras impressões dos dois parece que eles são super orgulhosos, mas entre eles não têm orgulho algum. Eles amam, eles não têm orgulho, eles têm honra. Então assim, ela não tem orgulho algum de dizer o que aconteceu. Ela disse lá, muitas de vocês ficam na dúvida sobre isso, me mandam directs assim, eu vi uma mensagem assim assado, eu ouvi dizer uma coisa assim assada, o que eu faço? Eu falo com ele? Como que eu faço isso? Claro que você vai falar com ele, gente. Você tem que se comunicar com o seu parceiro. Tem que se comunicar. Vai falar, mas não vai acusar. Não vai começar a criar uma história em cima da mensagem que você leu. Quando ele chegar, você vai contar a sua história, que você imaginou o dia inteiro sobre a mensagem. Não, você vai falar da mensagem. Eu li a mensagem. Quem é aquela pessoa? Eu queria saber. Me apresenta. Ainda fala com uma certa leveza. Não sei. De vez em quando eu olho, porque eu tô acordada, né? Eu confio muito em você, eu amo você. Mas assim, né? Eu sou mulher, então de vez em quando eu olho sim essas mensagens. E eu achei estranha essa mensagem. Mas o que é isso? Fala numa boa. Leveza, mulheres. Leveza e alegria. Mesmo diante de... Ai, meu Deus, ele tá me traindo. Não. Para de viajar na maionese. Não, é meu marido, cara. Ele me escolheu. Peraí, ele me escolheu, então assim, deve ter um motivo pra estar fazendo isso. Então eu quero saber qual é. Vamos lá, vamos conversar, tá certo? Continuando o diálogo. Aí ele assume o que fez, muito honroso, aí dá pra ver o caráter dele, ele não mentiu. Ele assume, sim, eu separei os dois. Mas ele diz o motivo. Ele é bem claro, ele achou que ela era indiferente, que não queria nada com o amigo. Ia fazer o amigo dele sofrer. E de fato, Jenny não mostrava nada. Ele disse de novo, mais uma verdade. É a verdade nua e crua. Ela não mostrava nada. Ele é meu amigo, eu sou leal a ele. E eu tirei ele para ele não sofrer. Pronto. Foi essa a missão dele, inclusive, de ir lá. Então, ela revela ali que a irmã não mostra seus sentimentos, nem pela própria Lizzie. A Jane não tá, é uma pessoa que tem dificuldade de mostrar sentimentos até para a própria irmã.
Então, ele olha, regala os olhinhos, assim como quem diz, tipo, nossa, eu não sabia dessa. Foi um aprendizado para ele, porque ele podia ter averiguado antes de afastar o amigo, ele também estava vivendo no mundinho dele. Veja só, os dois, até não se conhecerem, viviam cada um no seu mundinho. Por isso eram classificados como petulantes, orgulhosos, inacessíveis, inflexíveis. Porque eles viviam no mundinho deles, porque eles eram mais intelectuais, mais profundos, sim. E isso fazia com que eles achassem que ninguém estava no mesmo nível deles. Então eles não iam encontrar ninguém à altura, até que um se encontrou com o outro. E aí o mundo deles começaram a se ampliar. Ela mostrando para ele como o mundo dele é pequeno, ele mostrando para ela como o mundo dela está sendo pequeno, como eles estão enxergando pouco. Então ali ela mostrou, olha só, ela não mostra sentimento para ninguém. Então ele percebeu, caramba, eu podia ter perguntado. Ele também não recolheu dados, ele também viveu só no mundo dele, olhou só a situação fechada do amigo dele e não ampliou. Os dois fizeram a mesma coisa no final das contas, entende? Entende o espelhamento que eu falo muito pra vocês, que relacionamento é espelhamento? Né? O outro fala o tempo todo sobre o que eu tô fazendo, sobre quem eu estou sendo e quem eu posso ser e quem eu fui. O meu marido fala tudo isso sobre mim e eu falo tudo isso sobre ele quando ele me olha e quando eu olho ele. Isso é relação, né? Você se conhece através do outro. Ele fica surpreso. Ela continua dizendo tudo que desagrada ela nele. Ela diz que suspeita que ele afastou o Bingley da Jane por causa de dinheiro. Afinal, né, ela não é adequada e a irmã também não, socialmente. Ela diz que suspeita isso, ela não acusa ele, ela fala suspeito que é por causa de dinheiro, que é por causa da classe social, né? E ele afirma novamente que não. Ele diz que não. E ele continua sendo mais cru e sincero, piorando as coisas para a imaginação dela, né? Ele continua sendo muito sincero, ele fala, não, é os modos da sua mãe e das suas 3 irmãs que é repudiante, né? Então, perdoe-me, você e sua irmã estão excluídas disso. Mas, olhando a sua mãe, os comportamentos da sua mãe e das suas irmãs, realmente, né? A gente conclui que elas querem casar a qualquer custo. A sua mãe quer casar a qualquer custo as filhas por dinheiro, por status. E é mais uma verdade. É mais uma verdade. Só que a verdade dói. E o homem tem essa característica de trazer a gente para a realidade, Diva. Uma característica profunda que faz a gente precisar do homem para a gente se equilibrar é justamente essa. Eles arrancam a gente do nosso mundinho, do ensimesmamento. Eles puxam a gente começa a voar na nossa imaginação. Quando a gente vê, a gente tá lá no céu voando, que a gente é leve, vai imaginando besteira e tal. Eles puxam a gente, mete o nosso pé no chão, que é a hora que eles dão limite, que eles falam não pra gente, falam não, agora chega. Ou quando eles falam, faça isso e faça aquilo, que a gente fica doido. Ele pensa que manda em mim, que não sei o quê. Na verdade, ele tá vendo que você vai voar, que você vai perder o rumo daquela situação, seja daquela conta, seja daquela reunião, daquela discussão com a sua mãe, seja o que for, você vai perder a mão. É muito comum o pai fazer isso, quando a mãe começa a pirar com os filhos, tô surtando, o pai vem e puxa o filho ou tira de cena, porque sabe que você vai voar, vai perder a mão, ele puxa a gente para a realidade. O homem faz essa função para a mulher de puxar a gente para a realidade, mostrar as coisas como são. E dói ver como é. A verdade dói de início, mas ela liberta. Então ele bate você, é isso. Aí é um choque para você. Não é possível. Mas é bom. É uma dor boa, né? Então, ali ele continua ele continua falando essas verdades e para ela dói, mas é uma realidade, é uma verdade. Aí ela continua, você percebe que nesse diálogo ela fala tudo que incomoda ela, que ainda tá oculto, que ela ainda não decifrou, tudo que ela tem dúvida sobre ele ainda, que duvida do caráter dele, ela falou tudo aí. Ela aproveitou a situação para falar tudo. Já que ele se declarou,
né? Ela falou, não, eu não posso aceitar por causa disso, 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 disso. Isso é muito claro, entende? Então, essa postura de firmeza, de se posicionar que vocês precisam ter, diva. Não ter medo da aparência, não ter medo de ficar pra titia e falar um sim, se você tá duvidando. Não ter motivos de, eu vou aceitar porque eu tô ficando velha, ou eu vou aceitar, depois eu vejo quem ele é. Eu vou aceitar porque eu tô disputando com a outra, eu não quero que a outra fique com ele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é muita covardia, entende? Fazer isso. Então, se posicionem. E a sua posição, a sua firmeza que é o seu encanto aos olhos de um homem que vai admirar e vai te amar a vida toda, tá? Então, ela continua e ela pergunta do... Meio-dia 45? Tá. Ela pergunta do senhor do Wickman, né? O senhor arruinou as chances dele e ainda o trata com sarcasmo. Aí ela acusou ele, né? Aí ela acusou, tipo, quem diz, acreditando. Essa foi a primeira vez que ela acusa ele. As outras, ela sugere, ela pergunta. Essa ela acusou. Aqui ela foi infeliz, ela acusou. E, diante de uma acusação e não de uma pergunta... O homem geralmente se fecha, ele encerra, porque aí termina o diálogo e começaria uma discussão. E o homem foge de DR, igual o diabo foge da cruz, tá? Então é essa a sua opinião sobre mim? Veja, ela acusou, afirmou. E aí ele falou, caramba, é isso que ela pensa de mim? É essa a sua opinião sobre mim? E aí ele começa a falar umas verdades para ela. Que aí chega num ponto, quando a mulher excede o seu limite, né? Ela toma, né? Ou se o cara é castrado, ele sai. Mas assim, geralmente o cara viril, ela toma, vai continuar ouvindo as verdades. Aí ele começa a falar umas verdades. Sério? Como aqui, o que ele fala, né? Aqui ele começa a falar que ele esperava que... Deixa eu lembrar aqui do diálogo. Aqui ele coloca ela no lugar dela. Ele fala, você esperava que eu te regozijasse? Né? Você esperava que diante dessa sua atitude orgulhosa diante de mim, dessa acusação, você esperava que eu continuasse aqui batendo palmas para você e te admirando, né? Resumidamente, ele falou isso de uma maneira muito polida, né? Como sempre educada. Então esse diálogo, Diva, é riquíssimo, vale a pena vocês porem esse trecho, assistir de novo com calma ou ler esse trecho no livro. É cheio de verdade, sem máscara, sem orgulhos, é verdadeiro e mostra o resultado, mostra que é um diálogo e mostra quando o diálogo finaliza, né? Que é justamente no momento que começa a acusar, o diálogo finaliza e começa uma outra forma de comunicação que é incomunicável, na verdade, que é a forma de machucar o outro, né? Pra você se sentir melhor. Então, ela, encolerada, jamais conseguiria viver com um homem que tirou a felicidade da irmã ali, né? E ele ali mostrou que valoriza a lealdade. Bom, ali o olhar dos dois se abriu. E será que eu consigo falar da próxima? Acho que sim. É rápido. O que aconteceu depois disso? Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Divas, prestem bem atenção aqui. O que ela fez depois? São cenas que acho que passou batido, ninguém presta atenção, mas é tudo que eu falo aqui pra vocês. Ali, depois desse diálogo em que tudo ficou explícito, tudo que era oculto apareceu, ela tirou todas as dúvidas dela sobre ele, menos a última do Wickman, né, porque ela acusou e ali finalizou tudo, né, acabou, fechou a conversa. Eles foram embora. E aí, a próxima cena é essa daqui, ó. Falta 4? Eu acho que eu vou continuar amanhã, então, essa, tá? Eu não sei se tem 1h15 agora, eu não vou arriscar, não. Vão meditando aqui nessa próxima cena e a gente continua amanhã, tá bom? Pra não cair. Um beijo apaixonante.